Então, falando de API, então, quer ver, ó. Porque quando a gente fala de API, ok, aqui ele explica bem, eu acho. Ó. Tinha até esses dias eu tava vendo até acabei não salvando, mas assim, quando a gente fala de API, aqui, por exemplo, então, sempre que fala API, sempre vai ter duas pontas na API, assim, no conceito de uma API, né? Sempre vai ter o conceito do cliente, que é o que está requisitando a informação, basicamente. Então, por exemplo, sei lá, o computador, né? O celular, uma página web, qualquer coisa, é o client. Aí a API, né, em si é mais uma até pelo JSON, né, tal, até o REST, tal, assim, são mais convenções e formas de formatar essa comunicação. Por exemplo, então, todos os dados ou são via XML ou via JSON, que é o que é o mais comum, né? E aí tem métodos de API, né, de conexão, por exemplo, o GET. GET aí é um método comum que o método de comunicação e que, em tese, vai só puxar informações, né, tipo de pegar, post de enviar, enfim. Tem alguns tipos de métodos de API e alguns tipos de formatos de dados que são transacionados. E aí tudo que a gente viu até hoje é tudo front, tudo client, a gente está vendo só client. Tanto que, por exemplo, conforme a gente tem... A gente até estava vendo, né, o Rick and Morty API aqui, né? Aí aqui... Oi? Isso aí pode... criando aí, tem o velho de e-mail, talvez, né, tipo, cadastrar um e-mail e tal. Meio senha, né, tipo assim, que aí ele acaba que, né, seria esse usuário que, né, tipo, da sua conta, né, tipo uma conta de dev, assim, né, tipo assim, que é uma conta do GitHub. Aí pode ir cadastrando, que acho que... Aí qualquer coisa você me fala, vai me avisando aí, né? Tipo assim, mas só mais informação. Então aqui, ó, no REST, tipo assim, até no do Rick and Morty API aqui, né? A gente, tipo assim, o que carregou isso aqui é o client, é o computador por meio do programa aqui que é o Google Chrome, que aqui é o client. Então, tipo assim, isso aqui tem tudo código que se chama de seria do front-end, que é usado para puxar essas informações, né? Que vem no formato JSON. O back-end, na verdade, né, tipo assim, seria meio que um arquivo, né, mas assim, mas um projeto que vai, tudo que ele sabe né, ele ser configurado no IP, numa porta, tipo assim, em algum serviço, geralmente, né, tipo de nuvem, Amazon, alguma coisa assim. E você configura esses métodos e quais, por exemplo, beleza, na URL aqui barra caractere, beleza, o que essa URL vai fazer? Aí é codificado lá, não, beleza, essa URL aqui, eu vou esperar que ele mande aqui quantas páginas ele quer, né, o usuário quer, que é exatamente isso que ele faz, né, se a gente muda a página aqui, né, por exemplo, ele vai mostrando, e aí, baseado nessa página, ele vai lá e puxa. E aí, né, tipo assim, essa parte da programação é feita para, sei lá, puxar no banco de dados. O banco de dados vai lá, pega a informação, que é um banco de dados único, né? Não, o usuário tal, ou, enfim, a lista de todos os caracteres, sei lá, os 10 primeiros. Enfim, aí esse código pega né? Pode ser JavaScript, pode ser né, algumas linguagens. Tem o script, o TypeScript, que agora que é com Next, tem Next, depois a gente vai ver, esqueci outro nome aqui. Tem Django, tem Ruby on Rails, tem várias tipo, linguagens que aí tipo assim, são linguagens completamente do back-end, assim, então que aí são feitas justamente para ter essa comunicação com o banco de dados e para trazer as informações. Então, tipo assim, exatamente uma outra estrutura completamente diferente, assim, de explicação, assim, né? Tipo assim, né? Bem à parte. Por isso que tava com dificuldade, né? Tipo assim, da gente, por exemplo, se a gente fosse pensar no projeto como um todo, a gente teria que pensar tudo na parte de API agora. E aí eu vou tentar depois, com o tempo, trazer mais alguns vídeos, algumas coisas para vocês irem tendo de referência. Que aí explica um pouco melhor isso, né? Deve ter aqui, né? Vamos ver. Tipo assim, depois eu tento achar alguns cursos, algumas referências, né, tipo assim, que eu consiga validar certinho. Porra, assim, na verdade, do Rocket City, qualquer coisa que você procurar aqui já vai ser excelente, assim. Então, tipo assim, que ele vai explicar certinho toda a parada, tudo que é RESTful, o que não é, tipo assim, tudo é... Então,
Então um conselho, dá pra você seguir os vídeos da Rocket City ou do Cult Video, então dá pra. Mas aí a gente. Então a gente estava testando uma API que a gente chama de pública, né? Tipo assim, geralmente as APIs você não pode, né? Tipo assim, eu vou lá na API, sei lá, do Nubank ficar puxando os extratos. Não, tipo assim, as APIs tem toda a parte de segurança, gente, não, a API eu só vou aceitar as conexões do Lucas, porque o Lucas está conectado com o e-mail e senha dele, que aí ele pode processar as informações dele, por exemplo. Então tem toda uma parte enorme de segurança por trás disso. Então tudo isso é o ecossistema aí do back-end. Inclusive eu tinha deixado em algum lugar, depois eu tento achar, mas tem um. Eu sempre, agora eu não vou lembrar o nome, mas tem uma nuvenzinhas de. Deve estar aqui uma coisa, né? Uma nuvenzinha de palavras aqui no. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Oi, deu certo aí? É, pra, o username é tipo, é quase como seria o e-mail, né? Tipo assim, seria o nickname que vai ser único, né? Tipo assim, aí no meu eu pus nome e sobrenome. O pessoal pode pôr, sei lá, nome, número, tipo como se fosse um e-mail, né? Tem que achar algum termo aí, não sei se é o nome, sobrenome, alguma coisa assim, que tipo, seja único, né? Que ele aceite aí. Aí sem caractere, sem nada. Além, sem caractere não, sem caractere especial, né? Mas vai avisando aí. Aqui, a roadmap. Aqui, então só pra gente já falar um pouco disso, mas só pra. Que aqui é enorme, é mais confuso nessa parada aqui. Mas assim, aqui. Deu certinho? Deu? Legal. E aí. O que tá escrito aí? Que deu uma travada, mas. Isso aí. Tipo, geralmente o que não tá. Eu só deixo o que eu preciso clicar mesmo, assim, tá ligado? Porque geralmente é tudo coisa, né? Tipo de. O N y. Tá, sim. Provavelmente de no, de não. Aham. Então, é porque geralmente, agora tem até as palavras de segurança, você já viu, tipo assim, falam agora, lei de dados. Oi? Qualquer coisa você bloqueia. Porque agora tem esse lance de lei de dados, né, dentro das empresas tem que perguntar antes, né? Tipo assim, eu não posso mais, só pra você cadastrar o seu e-mail, eu posso mandar 30 mil e-mails pra você. Tipo assim, não, você tem que, tem esses formatos de, tá aí com o GitHub aí já fala com o seu nickname aí, eu consigo te seguir aqui, eu acho. E aí eu vou te mostrar como é que faz aqui, ó. Fala aí. Porque aí você vai clicar aqui depois em tipo novo repositório. Não sei, deu? Não foi? Não. Porque depois você vai ver algo provavelmente como isso aqui, né? Como seu perfil, alguma coisa assim, tipo assim, alguma coisa assim, ou como os repositórios, alguma coisa assim. Tipo, fala como é que tá aí que a gente. O que você vai fazer depois? Eu te mostro, mas assim, é só vai criar um novo repositório aqui, clica com o nome, aí ele já vai mostrar o link pra você do que fazer.
Qualquer coisa eu compartilho aí. Mostra sua tela que eu vejo contigo. Foi ou não? Tá me dizendo aí. Tá aparecendo o quê? Tá de boa ou não? Fala que aí depois eu te mostro onde que o repositório. Que aí vai faltar só isso. Oi? Ah, mas fazendo outra conta ou fazendo outro... Ah, é que ele tem uma animaçãozinha, tipo um terminal, né? Se foi, já foi sucesso. Ah, tá lá. Vê aí que talvez pelo login também, não sei se já cadastra. Eu acho até mais confuso eu vi que eles têm essa parada meio aqui, né? Tipo de. Tem um terminal essa parada. Acho até mais. Qualquer coisa clica aqui no sign in, né? Tipo assim, se por acaso você achar que já teve o retorno e tal, clica no. Né, logar, né? Não sei, né? Mas me fala aí qualquer coisa. O GitHub é todo. Pediu o quê? Ah, boa. Aí deve ter que validar. Entendi. Ah, agora foi. Mano, o GitHub é bem gigante, assim, eles são bem. A parte de código assim é o maior, né? Tipo, ele é da edição da Microsoft agora. Aí depois aí me fala onde é que você tiver aí, tipo assim, provavelmente tipo numa home, assim, uma coisa assim, daí eu te falo onde é que cria o repositório. Aí pra ver que o pessoal segue, mas eu não ligar. Foi então ou não? Ah, não, esse aí você põe que é individual, é só você, estudante, tipo assim. Ele falou o quê? Select feature? O quê? Ah, põe estudante. Eles ficam perguntando, né? Porque antes era. Tem um lance depois, tipo assim, porque você pode ter o repositório público ou privado, né? Então eles cobram. É, isso. Tipo, acaba que várias empresas, muitas empresas, tipo assim, não tem só o GitHub de opção, mas assim, tem GitLab, tem outros também, né? A própria Microsoft também. Mas aí as empresas. Oi? É, é.
Isso. Acaba que, tipo assim, das plataformas ele é o mais, o que você falou, do social, né? Ele é o mais público, assim, né? Então, tipo assim, tem muitos lugares. Por isso que é a parada, né? Tipo assim, você pode ter, eu acho que não tem limite pra você ter repositórios públicos. Então, tudo que é público, tudo que é pessoal open source, que eles falam, tipo assim, os repositórios abertos, tudo que o pessoal quer colocar e não quer deixar. Porque tem outros lugares, por exemplo, GitLab, sei lá, se você tem um repositório que, não quero que ele é público, não quero comprar nada. Quem quiser usar, usa. Tem uns lugares que eles limitam, ou te cobram, né, pra você ter ele público, ou acabou que também, né, com o tempo. O, de, de início pode pôr, acho que o negócio do collaborative code, uma coisa assim que tem, né? Acho que ele falou. Ou acho que isso aí é mais por pesquisa. Pode pôr quando vocês acharem. Então, que ele faz bastante coisa, realmente. Tipo assim, as empresas. Porque acho que de início é mais pra saber mais ou menos o que você, dos interesses, porque acaba que depois, né, você pode criar qualquer coisa, assim, basicamente, né? E é doideira, porque, tipo assim, você vê esse cara aqui que eu sigo, é um cara ferrado até de. Ele até tem uma parte de. Sei lá, de. Learning, de. Code like a pro. Eu não peguei muito. Mas deu certo então, né? Aí você tá, tipo, numa home assim agora, tipo. Like a pro, like a pro. Eles são todos. Eles são todos. Ah, tá. Que ele deve. Ah, tá, entendi. Que ele deve ter alguns cursos, umas paradas pra tipo, te ensinar algumas coisas e tal. É verdade. Na verdade, você não vai querer ser o Lucky Pro aí nesse caso, né? Nesse caso. Nem eu também não pago essa parada, não. Tipo assim, geralmente as empresas pagam. Olha, caraca, essa animação aí, ó. Aí, o The Home for Developers. É isso aí, ó. Isso. Aí sempre você vai poder ver, porque nem a parte de repositório seriam os seus projetos, né? Os seus repositórios, os seus arquivos, os seus projetos. Aí você pode, aí depois você vê aí se você consegue criar um novo, aí você vai linkar o que você tá local aí, né? Você tem um repositório local, aí ó, quero repositório, aí você põe diz que é em público, como já tá em público aí, né? Já tá público? Deixa eu só parar minha apresentação aqui, quer ver? E aí você põe o nome, né? Tipo, Rick and Morty, que aí vai ser o seu app que você criou aí, Rick and Morty, né? Tipo assim, com o seu código, né, basicamente. Não. Mas não. Tá. Porque você criou o nome, aí no caso a pasta chama Rick and Morty, né? Mas pode pôr Rick and Morty e depois você mudar no código só o que tiver Rick and Morty, entendeu? Pode pôr. Então, dá pra mudar esse nome depois. Depois a gente já vê que a gente altera, então. Aí já altera do Rick and Morty pro Rick and Morty. Aí você põe certinho o nome da pasta, né? E aí depois ele vai dizer se é público ou não, você põe que é público, aí você põe depois aí, né, tipo, criar, sei lá. Aí ele vai mostrar as instruções ou não. A descrição não precisa, opcional, pode deixar em branco. Não, põe não, não. Esse deixa sem mesmo. Aí põe. Não, acho que não também. Deixa.
Acho que só precisa pôr o nome mesmo. O resto não precisa, se não tiver selecionado, não precisa selecionar nada não. Isso, é. Deixa eu ver, apareceu aqui primeiro. É isso, Só é para create repository. Aí você já. Isso, aí ele tem duas instruções. Um, se você não tivesse com o repositório iniciado, ele mostra como iniciar aí. E a segunda, quiser só mostrar para mim rapidão, mas assim, ele mostra, se eu não me engano, o Git Add, essa segunda casa aí, ó, Git Remote Add. Você vai copiar essas três linhas, né? Uma de cada vez, né? Git Remote Add, cola lá no terminal. A da segunda parte aí, essas três linhas, tá vendo? Git Remote Add, aí você copia essa primeira linha, aí você cola lá no terminal. Aí depois você copia, né? Aí você vai copiar essas três linhas e já vai aparecer lá. Isso, aí depois você vai rodar esse segundo comando. O primeiro ele vai adicionar esse repositório agora local, né, que você criou remoto, não local, mas esse repositório remoto que você criou no GitHub. Ele vai adicionar como a origem, né, como a Git remote, não, Git remote ele vai adicionar como a referência remota do seu repositório, né? Então ele vai linkar dizendo que o link remoto dele é esse, né, no caso esse link. Esse projeto, né, pode abrir um novo terminal no mesmo projeto, na mesma pasta, né? Se quiser abrir até pelo VS Code. Ah, legal, legal. Não, fechou, é isso mesmo. Então já estava aberto. Tá boa, que tá. Não, legal. Que aí tá agora essas modificações que estão abertas, no caso. Então, que você vai comentar depois. É isso aí. Aí você adiciona esse primeiro comando. Isso, aí ele vai linkar, então ele linkou, meio que ele linkou no Git aí esse remoto. Aí o segundo aí é o Git branch -u. Aí você copia essa parte também. Esse Git branch ele vai criar uma nova branch, aí depois a gente vai ver um pouco mais sobre branch. Né? A gente pode ser, tipo assim, a gente pode ter meio que várias. Qual que é a tradução de branch, né? Nem sei. Mas a gente pode ter várias referências, né? Tipo, vários ramos. Tipo assim, a gente pode ter várias. é, Tipo assim, de uma branch, vamos supor, eu posso ter a branch, sei lá, dev, a branch sei lá, de produção. E aí você pode ir codificando num certo ramo, numa certa branch e linkar, né, depois dessas branches, basicamente. Depois a gente vai ver mais sobre isso. Então, aí você dá os três comandos, aí se você. Ah, tá. Acho que ele deve estar. Ele vai. Aí no caso, o que ele faz mesmo, ele faz o upload desses seus arquivos lá pro GitHub, né? De início vai todos os arquivos, depois ele adiciona. Ah, nossa, que sorte, é verdade. Se não. Caraca, caraca, que pior que você falou disso que vai formatar, eu nem me liguei nisso, tipo assim, de que você acabaria. Aí ele tá logado, ele vai só linkar, aí clica que ele fala, aí sign in, isso, Acho que pode ser pelo browser, que aí ele vai tentar abrir o browser e vai ver que você já tá logado lá. Hã? Browser é navegador. Então, no caso, ele vai abrir no seu navegador, né? Aí, se, aí o que ele. Ah tá, aí você tem que ir lá no navegador e clicar no link lá. Que aí lá no navegador ele já sabe que está logado. Aí você vai clicar, aí você vai autorizar, aí ele vai só meio que fazer essa conexão. Então, aí depois talvez você tem que fazer isso conforme você der o git push de novo com o computador formatado, pode ser que. Ah, deu, né? Aí você volta pro VS Code, acho que vai estar tudo certo lá agora. Aí foi. Ah, agora enviou, aí já foi, já enviou, já mandou. Boa. Aí se for lá, isso, aí você for abrir agora no GitHub de novo lá, qual que é o seu nickname aí que você criou? Que eu já vou seguir você, eu consigo. Antenor dos Santos, né? User. Aí, ó, então, se for, aqui, ó, já tá aqui, ó, já tô vendo ele aqui, ó, o seu repositório. E pá, ó, pronto aqui, ó. Legal, tá aqui já, ó, pronto. Tá aqui. Aí você for, você não tá vendo a minha tela aqui, né? Mas se você abrir agora lá no seu GitHub, né? É, é, não clica mais em nada aí não, só volta pra página inicial do GitHub, só pra ele não criar outro aí. Volta pra página inicial,
E aí você clica agora no seu repositório, já vai ter um repositório aí, não tá? Isso. Aí já... Ah não, isso aí que acho que é uns negócios que fica mostrando pra você ver e tal. Mas ele deve ter o Rick and Morty API, o Rick and Morty é a pasta aí do lado, não tem? Não tá aí do lado, não? Sobe lá, sobe lá. Não deveria estar, não. Tipo assim, no... sobe lá, só pra gente ver. Deveria estar ali. É isso, isso. Isso, é. Ah, boa. Clica aí. Aí já vai estar aí, ó. Aí tá exatamente como o meu, né? Você tem a sua referência, e aí, se você for nos commits aí também, você vai ver os mesmos commits, né? Que são os commits agora, né? Que tem a mesma referência, né? Que seria o equivalente ao git log aí, vai estar aí também. Vamos ver aqui, ó. Ó, 5 commits, init, mensagem, predict location cell, perfeito, certinho. Ah, legal. E aí, o mais legal é, tipo assim, você tem essas referências, e aí uma coisa que é muito clássica, assim, tipo, do GitHub é de ele ter deixa eu compartilhar aqui, né? É de ter esse mapazinho aqui, ó, eu cliquei no meu, mas era pra clicar no seu, né? Aqui, ó, ele tem esse mapazinho das suas modificações, do dias que você mexeu. Então já vai aparecendo aqui o verdinho dos dias que você já mexeu. Então, tipo assim, aqui embaixo, ele mostra já seu perfil, tá vendo? Ó, vou até seguir você aqui, pum, aí você, né, eu vou conseguir ver as suas modificações. Aí você consegue ver que eu te sigo, você consegue ver aqui no seu perfil os seus repositórios, no caso um aqui, né, o Igmort, aí você entra aqui e você vê. E aí aqui embaixo ele mostra, né, meio que um feedzinho do que você fez, né, entrou agora, tal, comentou. E aí aqui ele mostra, que aqui isso aqui eu tô falando que é muito clássico, assim, do pessoal ficar brincando, tá? Porque, tipo assim, isso aqui mostra, basicamente, aqui é por semana, né? Então cada dia desse aqui, cada quadradinho é um dia, ele já fica mostrando qual dia você enfim, você teve uma modificação, ele fica montando essa arvorezinha, assim. Não, ele fica... qual dia da semana, qual dia, é o dia que você fez, né? Você teve uma modificação, você... Né, isso, no seu tá falando, ó, 7 contribuições, quer dizer, cada commit ele conta como contribuição, né? Então, no caso, você já fez 7 nesse ano, ele vai mostrando certinho. No meu tem lá também, tem as contribuições. Então, aí eu te segui, vê se aparece você como seguidor, tipo assim, no seu, agora, no seu, vê se aparece os seus seguidores, follower. Vai- Isso aqui, ó, tá no follower, aqui embaixo. Vê se no seu já aparece aí o follower, aí você consegue me achar. Aqui embaixo no seu perfil, você consegue ver esse seu perfil assim? Que aí embaixo deve ter um seguidor, é um follower aqui, ó. Aí você clica nele e você me acha. Boa. Caraca, então foi bem no dia, hein? Senão, pô, que bom então. Tipo, que bom que deu certo. Eles perderam as modificações. Então, acaba que é isso, entendeu? Tipo assim, ah, eu já troquei de PC algumas vezes também, tipo assim, você nem acaba nem preocupando com onde estão as suas coisas, né? Tipo assim, seu código está sempre no GitHub, né? Tá sempre lá. Não precisa. É que nem o Dropbox, o Google Drive, né? Acaba que isso é direcionado para código, né? Então a gente tem todas as funcionalidades aí ferradas. Mas legal, ó, tá vendo? Aí você já. Aí já. Isso. Aí dos dois primeiros são sempre. Você sempre atualizando, né? O Git Add, você sempre tá adicionando as modificações do seu commit. Né? Então, você está no Git commit, você está criando o commit, né? Você está criando o seu bloquinho de modificações, no caso que é o commit, né? E aí, conforme você commita, ele vai estar uma referência local, né? Git add, git commit. Agora, sempre que você fizer o git add e o git commit, você pode fazer o terceiro também, que é dar o git push. Aí o git push vai ser sempre adicionar. Então, tipo assim, se você fizer uma modificação, beleza, git add, adicionei allocations da operation, da sua, por exemplo, aí. Aí você git commit criou, o commit vai estar local. Aí se você não der o git push, vai estar só local, né? Como você tinha um projeto aí só local e não estava no remoto, né? Aí sempre que você der o git push, aí é onde vai jogar lá. Isso.
É isso aí. E aí quando você, depois quando você também tiver com o PC formatado, você vem aqui no Code, aí você vai dar o git clone. Não, então, isso aí, eu também eu tinha o costume de anotar, eu tenho uns favoritos aqui também pra lembrar, e depois é, é, sim. Assim, acaba que vai acostumando, né? Tipo assim, vai acostumando. Acaba que depois a gente vai ver, né? Tipo assim, tem o. É, que esse menos um, se eu não me engano, tipo assim, é porque você pode criar várias branches, né? Assim, na verdade, você tem muitas modificações que você pode fazer. Aí, o que você está fazendo agora, por exemplo, aqui, né? Você está na sua branch que eles chamam de branch main, né? Então, tipo assim, você está na sua branch principal, beleza. De início, você tá numa branch que seria, a gente vê ali, né, aqui, tanto que o link, a referência é sempre, tá vendo, com esses pontos, né, como se fosse tanto que a tradução era ramificação, né? Então, como se você começasse numa mesma linha, que é a main, em algum momento você pode criar uma outra branch, falar, não, beleza, caraca, agora eu vou mexer muito numa parte aqui que vai ser só de, sei lá, o que é o mais comum, né? Tipo, vou mexer muito aqui numa parte, eu vou criar as telas, sei lá, 3 telas aqui de autenticação. Aí você cria uma branch, aí você chama, branch e tal, nome, enfim. Aí nessa branch, nessa ramificação, você vai ter vários commits. Commit 1, cria a tela tal, cria o componente tal, 2 commits, 3 commits, pode ter vários commits. Aí você vai estar numa branch, então você estava numa linha, aí você cria uma nova linha, né? Uma ramificação, que seria uma nova branch. Nessa nova branch você pode ter vários commits que você vai estar além da sua, né, só comitando nessa nova ramificação. E em algum momento você pode fazer o que eles chamam de dar o merge. Então você vai da sua ramificação, né, tipo assim, que você tem alguns commits a mais, e você adiciona na sua ramificação original. Então você cria meio que os commits, né, tipo assim, os commits são um conjunto de modificações de código. Aí você pode também ter alguns conjuntos de commits que vão denotar algum contexto. No caso, sei lá, novas telas, novas. é, não sei, tipo assim, não, beleza. Esse conjunto de modificações aqui que vão alterar essa. Oi? Do sprint. De sprint? Você falou não? New Spring? Não, nova tela. Isso, nova tela. New Screen, é isso, exatamente. New Screen é o que ele cria a nova tela, assim. Ele cria os novos arquivos, né? Então, tipo assim, vamos supor, sei lá, por exemplo, não, vou criar, eu tenho que fazer uma modificação aqui que vai ser, sei lá, algumas coisas, alguns commits, né? Enfim, é que acaba sendo parecido o conceito. Tipo assim, você pode acabar tendo. Aí, por organização, é comum ter tá. Na verdade, o exemplo que faz mais sentido, né? Vamos supor que a gente está numa mesma branch, né? Na branch inicial. Aí você fala assim, não, beleza, eu vou criar aqui a pasta, o arquivo, sei lá, da locations, né? Então eu vou trabalhar numa parte e você vai trabalhar na parte dos episódios. Então cada um vai estar trabalhando no mesmo código. E eu vou lá fazendo meus commits na minha ramificação, né? Sei lá, branch Lucas e branch Antenor. Aí cada ramificação vão ter alterações diferentes e em algum momento a gente pode subir essas alterações para a ramificação principal, que seria a main, né? Ou a ramificação que a gente quer fazer o merge. E aí eu posso adicionar um momento, você adicionar em outro, e aí é meio que controlável, né? O que a gente está adicionando de modificação, né? No caso, né? Assim como no commit a gente viu que a gente alterou nos arquivos, nos merge, ao linkar as modificações às branches, a gente consegue ver o que a gente alterou também, né? Tudo que foi alterado na branch em relação à branch nova, entendeu? Então, tipo, isso aí. Eu vou deixar depois uns vídeos também. Mas assim, aqui, por exemplo, da Rocket City a gente já falou, mas assim, se quiser liga também na Rocket City também sobre Git, pô, deve ter vários materiais também, mas assim. Que aí vocês vão aprofundando também, né? Mas aqui, ó, aqui tem um videozinho de. Legal, vou até. Da Rocket City é bom.
O Guanabara acho que deve ser também. Ó, eu vou deixar esses dois aqui, acho que deve ser bom. Esse cara aqui do Rash também deve ser. Pô, porque, pô, assim, a Rakuten é muita referência, não tem como, tipo, pô, ainda mais esses conceitos iniciais, né? Tipo assim, não tem. Ó, vou deixar aqui também. Aí eu vou deixar esses três aqui no de Git. Só um segundo. Ó, vou deixar esses dois de Git. Ó, vou deixar esses dois de Git. E esse um de. Tudo da Rocket City, então, tipo assim, dá pra. Dá pra vocês aprofundarem também, tipo assim, conforme, né? Tudo que a gente fala, né? Tipo assim, a gente vai sempre vendo algumas coisas de forma mais superficial e aí vocês conseguem sempre irem. Pronto, aqui. E aí vocês conseguem também ir com o tempo, né? Tipo, não, beleza, né? Sei lá, quero você pra caramba de API, quero ir, tipo, aprofundando. Dá pra vocês irem vendo também. A parte de Git também é uma coisa que, tipo assim, inevitavelmente vocês vão acabar tendo que, tipo assim, é muito comum, né? Todas as empresas usam, então, inevitavelmente vocês vão acabar com a prática, né, com o tempo, irem se ambientando também nessas coisas. Né? Assim, é mais para mostrar que é o início de muitas coisas, assim, na verdade. Né? Tipo assim, o Git é bem poderoso e de início só né, nessas modificações. Mas deu certinho. Então você está com seus commits aqui então já pode formatar de boa agora. Né? Pô, que foi bem no dia, né? Eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, você está fazendo os commits, eu não tinha me ligado que você está fazendo os commits antes já. Aí que você comentou, eu falei, não, então vamos fazer o GitHub, né? E aí então vamos continuar aqui então, né? A gente estava comentando. Eu estava falando um pouco de APIs, então ali eu deixei no vídeo para. Aí vocês conseguem ver um pouco melhor tal, ele vai explicar, porque assim, tudo que a gente vê hoje de front-end, tudo que a gente vê até hoje, daria para ver todo esse tempo só de APIs, de back-end, é tudo um mundo enorme também, tem muita. Acaba que eu acabo aí direcionando um pouco mais para front, que é com um pouco, tem um pouco mais de experiência, então tipo, eu vou mostrando para vocês, né, que tem todas as opções que tem, e aí eu vou aprofundando numa delas. A gente vai estar aprofundando, no caso, mais do front também, que também é uma, né, tipo assim, dos dois grandes mundos aí eu diria, tipo assim, das áreas, assim, duas grandes seriam front e back, eu diria, né, e aí tem outras, né, tipo de infra, de ciência de dados, de jogos, enfim, tem várias ramificações, assim, das duas maiores eu diria que seriam, que é um chamador de front-end e back-end, a gente acaba que está focando bastante no front. E aí, então, aí o que acontece? Aí que eu tinha pensado, a gente pode começar hoje, eu acho, né? No mesmo formato que a gente estava fazendo as APIzinhas aqui do Rick and Morty, que a gente, né, até que eu deixei aqui os vídeos, tudo que a gente viu no último mês, então, foi praticamente tudo sobre... Pô, a gente antes estava vendo bastante, né? A gente viu o HTML, viu CSS, viu JavaScript, tava vendo mais no formato de exercícios antes, né? Depois a gente começou, então foi mais aqui foi aqui em junho, né? Então quando a gente começou o templatezinho e tal, a gente começou mais a vocês terem mesmo as referências, a gente trabalhando em cima, né? Em cima do que seria esse template de front, que seria criar uma aplicação React, que seria em termos de arquitetura, beleza, então já estamos fazendo em cima de um projeto estruturado, que eu acho um pouco mais fácil de iniciar, porque senão a gente teria que estruturar todo esse projeto, então acaba que muita coisa para estruturar um projeto, tem várias partes ali que a gente acabou passando por cada uma delas, né, tudo que teria na parte da aplicação, parte de componentes, parte de estilo, parte de comunicação, né, de requisições, parte de telas, parte de... A gente nem chegou a ver muito ainda, mas acho que a gente pode até estender mais isso depois, de parte de teste, como é que a gente testa esses componentes, essas telas, como é que a gente pensa nos componentes, a gente viu ali bastante a parte do storybook. Enfim, e a gente fez esse processo pensando no Rick and Morty lá, que tinha, né, dentro do template que a gente criou. Aí dentro do template ele já utiliza o exemplo usando uma listagem lá do Rick and Morty, já tem uma listazinha padrão assim. Né, tipo assim, já integrada na Rick and Morty para exemplificar, e a gente fez mais ali, né, então a gente fez esse primeiro app aqui, né, então você já está aí também com vocês agora, com o Antenor agora, que seria esse Rick and Morty API, o app, né, então a gente fez mais algumas telinhas, denominou aqui com esse nome aqui, então o app aí com mais algumas telas, a gente listou ali dos caracteres, localizações também e os episódios, né. Então a gente, né, deu uma estendida ali para exemplificar, então a gente criou mais algumas telas em cima desse mesmo template.
Aí, beleza. Aí o que eu acho interessante, né, até fiz aqui agora, é de pensar agora numa segunda parte, eu acho, que seria que a gente pensar no segundo projeto. Aí que eu te comentei, né, o segundo projeto poderia ser o que vocês pensaram já, né, no que seria o aplicativo onde tem, e aí a dificuldade, né, que eu estava comentando, seria que a gente teria que ter toda essa parte visual para a gente só pensar na parte de programação do front, por exemplo. Pô, tem toda a parte visual, seria muito interessante se a gente já tivesse, toda a parte visual, e aí toda a parte de requisição, que seria uma outra dependência bem grande também da gente começar ter que fazer do zero, então a gente poderia, já cheguei a fazer algumas APIs assim e tal, era bem tranquilo, mas assim, eu teria que criar toda uma base para passar isso para vocês e nananã, e aí e aí eu acho que ficaria confuso, né? Tipo assim, a gente começou a ver muito front agora, já vi back, e aí, pô, acho que não faz sentido, né, ver um pouco das duas coisas. Acho que talvez faz sentido a gente continuar para reforçar um pouco mais essa parte do front, eu acho, num outro projeto, então, né, seria no caso do onde tem, né, poderia ser também, mas aí sim a parte do back é muito complexa, né, então, aí o que eu pensei, que eu até criei esse tempo atrás uma APIzinha aqui, acho que chama Social Web, tem que até que achar, que eu criei uma APIzinha esse tempo atrás, que eu fiquei pensando, eu sempre, deixa eu ver, acho que, eu não subi, tá, eu vou tentar achar aqui, mas eu tinha criado uma APIzinha, pô, não subi, tá, eu vou tentar achar. Eu tinha criado uma APIzinha de. Tá aqui, ó. Pelo post, mas dá pra ver aqui, ó. Pra rede social, básica, assim. Porque, tipo assim, o que falam muito nas APIs, e é muito comum, com qualquer exemplo que a gente possa pensar, abrir os exemplos, né? Tipo assim, um app de. Até, por exemplo, seria até um pouco da base até do onde tem, por exemplo. Beleza, um app onde eu crio registros de. No caso, né, um registro de lugar de coleta, né, por exemplo. E aí tem que ter, claro, toda uma lógica ali no back para filtrar essas coletas, o usuário. Mas assim, você criar uma informação que vai para uma API, né, que seria a parte do post, criar uma informação, listar as informações, né, no caso seria listar as coletas, né, que acaba que o app era um pouco mais complexo nesse sentido, né, tipo, listar as coletas criadas né, na região, já é uma complexidade a mais. E aí acaba que o mínimo disso, né, tipo assim, não o mínimo, mas assim, ó, um exemplo mínimo que eles falam é sempre o CRUD, né? Tipo assim, beleza, criar algo, listar algo, autenticar, né? Fazer autenticação. Então, o exemplo que eu acabei vendo aqui é o que é bem comum também até do pessoal fazer, é tipo um blog, uma rede social, assim. Então, tipo assim, seria o logar, né, das requisições que a gente começaria. Ou, que é comum a várias aplicações, né? Logar, me cadastrar, listar, aqui no caso os posts, ou que seria o equivalente no caso do onde tem, listar as coletas, que acaba que, né, seria uma complexidade a mais, mas aqui é bem mais simples, né, listar os posts, todos os posts que já foram criados, ou listar um post específico, né, tipo X lá, ou criar um novo post. Não, beleza, seria a mesma diferença. Criar uma coleta? Não, como é que eu crio uma coleta? Como é que eu crio algo? Crio um post. Seria um exemplo mais simples, mais simplificado nesse caso da rede social. Né? Editar algo. Editar no caso, eu quero editar coleta, quero editar o valor de X para Y, uma data. Ou editar quero editar o texto também, uma funcionalidade. Deletar. Beleza, eu não quero mais aquilo que foi criado. Listar, no caso aqui, os outros usuários, né? Então, se eu sou um usuário, né, eu crio e eu sou um usuário, eu quero ver todos os usuários, por exemplo. Aí, no caso das coletas, parecerem eu ver, sei lá, ver os usuários que são coletores, dado que eu sou o gerador, né? Ou vice-versa. Né? Então, acaba que, né, no caso aqui, seria sempre listar tudo, né? Lista todos os posts, lista todos os usuários, né, basicamente. Mas, assim, numa complexidade maior, assim, básica, no caso de listar a equivalência disso na reciclagem, ali seria listar, no caso onde tem, listar os usuários, né? Só usuários coletores, dado que eu sou um cara que gera, né, o gerador, ou dado que eu sou o gerador, ou vice-versa. Então acaba que aqui seria uma complexidade a mais que seriam onde que aí de fato fica e aí né, dá para criar bem mais outras requisições que atendem essas complexidades. Mas no caso aqui a gente pensou mais, né, no caso pensei em algo mais básico, mais inicial, assim, que seria o básico do criar, deletar, né, um exemplo básico de aplicação. Aí eu pensei nisso, aí de API a gente já teria, eu vou só ver que eu acho que não está no GitHub ainda, mas eu vou achar ela aqui, que eu tinha criado aqui, deixa eu... deixa eu achar aqui, porque eu tinha esse projeto.
tinha criado um projetinho faz tempo atrás, usando o Adonis, que é um projetinho. Então a gente falou do back. Então aqui eu vou até. A gente pode até ver depois um pouco de como isso é feito, tá até aqui na verdade, mas assim, tem todo mundo também, mas isso aqui seria a aplicação do back, por exemplo. Ó, também é JavaScript, aliás, também é TypeScript, também temos o package JSON. Deixa eu só ver aqui porque. Ó, git status, git log. Eu fiz isso num dia só essa parada. Setup using post. Fiz uma dia 7 de junho. Eu peguei algum exemplo de. Isso aqui, por exemplo, criar um CRUD, eu sempre segui uns exemplos. Tem outras linguagens, tipo em Django. Em Django não fiz, mas assim, em Ruby on Rails também, a mesma coisa. Sempre tem exemplos de CRUD que eles falam, né? Tipo assim, que é bem uma coisa comum aos APIs REST. Que é somente essas modificações. O CRUD vem do anônimo de CRUD, né? Que seria criar. Deixa eu mostrar aqui melhor. Oi. Ai, claro. Verdade, desculpa. Deixa eu aumentar. Ó, aqui, ó. Foi mal, eu também esqueci. Pô, foi mal, eu acabei esquecendo. Então, só me avisar, acabei esquecendo, foi bom. Mas aqui, ó, acabei de ver que realmente não está no GitHub, então eu tinha esquecido. Depois a gente pode ver um pouquinho. Vou só adicionar no GitHub aqui também, ó. Então vou fazer exatamente a mesma coisa que você fez aí hoje, ó. Vou só criar uma social API aqui rapidinho também para deixar de exemplo. Eu pensei que já estava, mas não estava, pelo jeito. A mesma coisa que você fez aí hoje, né? Criei a referência, público, blá. Aí eu passo aqui os comandos que são de... para adicionar, criar main e subir. Acho que já foi. Aí já está aqui já também. Então aqui, ó, aqui é a APIzinha, né? Então acaba que depois eu teria que subir. Aí aqui, né? Por exemplo, esse aqui é o projeto do back-end. Então esse aqui, por exemplo, tá aqui, tá só aqui, né? Na verdade. Eu teria que subir em algum repositório remoto, porque conforme eu venho aqui acho que yarn start, yarn dev, né? Yarn dev. Aí ele sobe a aplicação, assim como na aplicação React, né? Ele sobe um terminal, não, sobe uma instância na porta X para poder a gente ver no celular ou na web. Esse projeto sendo gerado, o backend na API é a mesma coisa, né? Ele sobe na porta aqui 0333 aqui. Ó, aí se a gente ver aqui agora, ó, dá um get, ó, dá o login, deixa eu ver o login. Login de U2. Ele gera o token. Isso aqui que também é um exemplo básico e é bem interessante a gente ver também de autenticação, porque tipo assim, nas APIs REST, basicamente, você autentica com e-mail e senha. Se isso aqui fosse errado ou não tivesse, ele teria que dizer, uma senha não existe, sei lá, né? Então, já é um processo tá pequeno, né? Foi mal, parei. Cara, pode que cada detalhe uma aqui eu vou esquecer, né? Mas assim não mas vai me avisando aí, foi mal. Tá melhor assim? Tá de boa? Então. Sim. Mas qualquer coisa, se precisar depois de outra hora, você também faz sim uma webcam também, né? Tipo assim. Sim. Legal. No mesmo dia, então, você acabou de criar, tá? Legal. Pô, é bom mesmo, hein? É bom. Você quer entrar aí? É porque agora. Quer entrar aí? Agora acho que não, mas. Porque dá pra fazer isso pra entrar. Precisaria da câmera. Ou mesmo se você também quisesse entrar pelo Chrome também, não ligar a câmera, também funcionaria, né? Mas, pelo Chrome não, pelo Meet, né? Mas. Não, mas daria pra você abrir o Meet pelo Note também, né? Isso que eu tô dizendo. Tipo assim, você só não ligar a câmera, né? Tipo assim também.
Daria pra acompanhar, né? Mas aí depois a gente vê o que mais. Eu não usei tanto o Discord, mas o ligado que é bem bom mesmo. O pessoal usa bastante pra. Umas empresas acho que tinha. Mas aqui. Então aqui. Então na. Também tem esse lance de compartilhar a tela e tal. Ele é bem. Ele é pra. É, as empresas usam bastante também, né? Pra. Oi? Então. Dá pra. Ou o Discord, que o Discord tem que criar um. Depois tem que ver, tem que criar um usuário lá. Acho que eu tenho um usuário. A gente vê o que é mais fácil, ou o Discord, ou você vê também o lance, né? Tipo, de entrar sem a câmera também. Né? Mas a gente vai vendo. Ó, e aí então aqui, falando de API, então, né? É, os exemplos que a gente viu antes, ó, por exemplo, aqui. Aqui não, né? No Rick and Morty API, né? São todos exemplos de GET, ou seja, a gente não envia informação. A gente até envia, na verdade. Pode até enviar, por exemplo, paginação, qualquer página, qualquer ID do usuário. Isso aqui até que informações simples, né? Que chamam de carry string. Carry string não. Carry parâmetros que vai na própria carry aqui, né? Por exemplo, como tem, na verdade, aqui, né? Por exemplo, Rick and Morty API, episode. Tipo assim, beleza, eu posso passar um parâmetro mínimo aqui, page, né? Coisas simples em tese que você não precisa enviar algo, que você não está alterando algo, geralmente são via aplicações que eles chamam de GET, né? Eu só quero puxar a informação. Aí para informações, por exemplo, aqui no caso do login, eu não quero só puxar, não quero quem que eu sou, né? Eu preciso enviar informações no caso. E aí aqui no caso são só duas informações, no caso e-mail e senha, por exemplo, né, mas no caso do cadastro é mais, poderia ser um conjunto de informações. A gente vê aqui também que isso aqui é JSON, né? É o mesmo formato, né? Objeto, chave-valor, né? Mesma coisa, chave-valor. E aí poderia, né, ter outra, aquele lance do JSON de sempre, né? Poderia ter outra chave com outro objeto, tudo alinhado, né? Poderia ser várias coisas. E aí toda essa estruturação em JSON é o que é enviado, o que ele chama via body na requisição. Então a requisição recebe esses parâmetros, né, no login. Aí lá na API, que acontece aqui na verdade, né? Vamos ver. Aqui na API, controllers, por exemplo, para autenticação, lá na API eu consigo ver, não, beleza, qual que é o e-mail, né? Da requisição eu quero qual que foi o input de e-mail. Vejo qual que foi o input de senha, aí aqui é onde tem, aqui no caso já é meio que uma função quase toda integrada e tal, em torno desse attemp aqui, né? Que já é um módulo do próprio Adonis e tal, que tipo assim, ele já vai testar esse e-mail e essa senha com a base de dados, né? Na tabela de base de dados, para ver se existe realmente um e-mail com essa senha de fato. Se não, ele já diz aqui, tipo, como a gente viu, né? Senha inválida ou o usuário não existe. Então ele já faz essa lógica tá aqui, né? No caso, o código que faz essa lógica tá aqui, né? No caso, eu vi esse attemp aqui, que usa o módulo de autenticação do próprio Adonis aqui, basicamente. Então ele aqui já tem configurado com o usuário, né? Ou no caso aqui do registrar, né? Por exemplo, ele tem também, beleza, eu quero qual que é o nickname, né? Como no GitHub você fez agora, né? Qual que é o nickname, o nome, e-mail e senha, né? Sei lá, a informação básica do usuário. E aí aqui para criar o usuário de fato, né? Beleza, aqui eu fiz o login e ele me gera um token de autenticação. Com esse token, se eu dou o get aqui, a API já consegue identificar, já sabe que eu sou, no caso aqui ele traz as mesmas informações para todo mundo, né, basicamente. Eu acho, né? Não sei. Mas assim, na API eu posso, por exemplo, nessa get posts eu posso, não, beleza, eu quero só os posts desse usuário específico. Eu posso ver qual que é o usuário autenticado, que no caso eu tenho que passar o token aqui, né, por exemplo. E essa requisição aqui, por exemplo, se eu não tiver autenticado, eu não vejo. Então, isso aqui é onde, por exemplo, aqui a gente consegue ver porque é público, justamente porque não tem autenticação nenhuma. Mas, no geral, a maioria das APIs são autenticadas. Então, a gente só consegue puxar as informações via API, né? Se a gente tem algum token vinculado, que aí a própria API consegue saber, não, beleza, esse token eu que gerei, né, porque eu já autentiquei ele antes, eu que gerei, eu consigo se identificar com esse usuário, beleza, usuário X, realmente está tudo certo com ele, então beleza, agora eu retorno as informações. Então a autenticação quis colocar aqui, né, tipo assim, de exemplo, porque acaba que é sendo toda a base de segurança das APIs, assim, né, tipo, não tem... muito, né, no caso, o exemplo aqui,
pré-feito de aprendizagem justamente de ser a API pública, né? Mas assim, mas no geral, é interessante a gente entender já o que é esse conceito de, né, que acaba que é um dos conceitos principais das APIs do back-end, que é justamente de autenticação, né? Então, a gente já tem isso aqui, com o login e com o registro aqui, né? Então eu já consigo logar novamente caso já tenha usuário, ou criar um usuário caso já não exista, caso eu não esteja ainda, né? E aí tem as APIs aqui, por exemplo, ó, de posts, aqui ele retorna, né? Dado que eu já criei um post, ele retorna no formato JSON também, uma lista com cada objeto aqui é um post, com ID 2, user ID 1, né, no caso o usuário 1 que criou, que é o teste aqui, e o conteúdo aqui, né, no caso é P2, o texto do post, e é só isso, assim, basicamente. O post é só isso, eu só tenho o link com o usuário e qual que é o conteúdo. Quando foi criado, né, o created@, isso aqui também tinha, né, vocês lembram aqui na Rick and Morty, é comum ter esse termo, né, para saber que é registrado no banco de dados quando que esse registro foi criado, né, no caso, ou foi atualizado, no caso do update aqui. E aí, cada post tem um usuário. Então, esse post tem o usuário 1 e aqui tem as informações do usuário 1, aqui, basicamente. Então, tipo assim, isso aqui é uma modulaçãozinha já de dois objetos, dois módulos, né, de dados, no caso de usuário e post, que já exemplificam um pouco como é que é feita essa relação, como é que a gente traz isso, como é que a gente trata esses dados, basicamente, né. Então, aqui ele retorna os posts, aqui ele puxa um post específico, basicamente, para post e tal. Aqui eu crio um post, então vamos fazer um exemplo aqui só pra gente ver, ó. Vou criar um novo usuário, teste 2. O e-mail vai ser e-mail 2. E assim vai ser teste 1, 2, 3 mesmo. Então agora eu crio um novo usuário, teste 2. Conforme eu logo aqui, ó. Aí ferrei, né? Era mais fácil fazer esse U2, vou fazer o 3 agora, ó. Vou fazer esse teste, vou criar um outro usuário que chama U3. Se eu criar esse U3, não criei ainda, né? Então se eu fizer isso aqui agora, ele vai lá. Primeiro que tem um erro aqui no JSON, já não funcionaria. Vai falar, o usuário não encontrado, user not found. Porque realmente o usuário não está encontrado, né? Tipo assim, eu acabei de achar agora. Eu vou criar agora sim o 3. E aí o e-mail vai ser o 3, só de exemplo aqui. E assim até 1, 2, 3. Pronto. Criei, ó, já criou, já me retornou aqui o token dele. Aí aqui no login eu vou lá e agora sim ele me retornou. Retornou o tipo, é um token de autenticação. Aí esse token aqui no Postman ele já salva esse token e ele vai usar nessa requisição aqui do get, por exemplo. Get posts. Aqui como eu comentei, se não me engano realmente era isso. Ele traz todos os posts, independente do usuário, como se fosse um feed público, né? Então no caso eu trouxe o post, por exemplo, que foi criado pelo teste, não por mim, né? Por exemplo. Aí se eu criar agora um post 3, vou dar um método post para posts, né? E eu diz agora conteúdo é o test4, que é o conteúdo do post, né? Então eu só preciso mandar qual é o texto que eu quero criar para esse post. Aí a API vai criar que o ID é X, que vai linkar com o usuário tal, porque o usuário ele já sabe quem eu sou. Tá? Eu estou mandando o token de autenticação, né? Também aqui. Então todas as comunicações, conforme eu faço o login, todas as comunicações aqui embaixo estão sempre com uma autenticação, estão sempre com uma autenticação atrelada ao header, né? Então no header a API já consegue identificar, e no caso se eu estou criando um post, já consegue saber, né? Que é até que acontece aqui na verdade, né? Ó, conforme eu crio um post aqui, cadê? Store, acho que é o Store, então não. Ele pega o usuário, ou seja, aqui ele já consegue, até pelo módulo de autenticação, que é o mesmo módulo que gerou o token, ele consegue fazer que ele gera um token que ele chama de JWT, então é um token de criptografado que ele consegue gerar, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos ver que isso aqui só para eu não sei se isso aqui é alguns JWT, não sei se é o caso desse aqui. Porque aí, dependendo do JWT, ele pode ser que seja público e aí eu consigo aqui no caso não, acho que ele é criptografado. Mas alguns JWT que são públicos, eu consigo colocar esse token aqui e saber, não, beleza, o usuário X, ID tal. Então é como a API consegue criptografar um token, gera esse token, e a própria API, por método privado, como esse token é privado, ele consegue, né? É uma criptografia de ida e volta, né? Ela consegue dizer, não, beleza, esse token é pro ID, nesse caso, 3, que é o usuário 3, então ele gera o token que passa para o usuário, a API, o cliente, né, que é a API, o que a gente falou do cliente,
cliente servidor, e o cliente, né, que é a API, a gente salva esse token, e esse token a gente manda nas requisições, então a API sempre sabe, né, quem que é. Eu gerei esse token está sendo enviado nessa requisição, então eu já sei que é o usuário tal. Então tem todo um mundo aí de segurança, né, em volta disso aí, que é bem grande, assim. Então aqui ele consegue saber qual que é o usuário, e conforme eu vi aqui, ó, o post com o body teste 4, ó, ele criou o teste 4 com o ID, user ID 4, que é o usuário novo agora, atrelado ao nickname a mim mesmo, né? No caso o usuário 3, que é o usuário novo. Aí se eu vim aqui agora de novo em get post, ó, o último ID aqui de post era o 2, ou se eu vier aqui ele já traz o ID. Ah, não, tem ordem decrescente aqui, né? Tem que alterar, tem ordem crescente, né? Do menor mais antigo para o mais novo, mas aqui, ó. O mais antigo é de 2, depois o de 3, e agora o de 5, 6 e 7. Então, no caso aqui, já tem um post, esse post teste 4, que é o último post que a gente criou. Então, até a ordem dessa informação, o que modifica é justamente, aqui na API, né? Então, aqui, ó, por exemplo, é uma query na base de dados de post. No caso aqui não tem nenhum parâmetro, mas eu poderia passar, inclusive, acho que é por aqui que eu passaria, tipo assim, order by... né, tipo, ordenar pela data que foi criado decrescente. Não, eu quero trazer sempre os mais novos antes, que é o que faria sentido nesse caso. Né? Então isso aí tudo é modificado na API. Então se por acaso a gente alterar, a gente vai alterar na API. Então aqui já tem isso previamente criado, a gente pode até depois, né, ver um pouco sobre isso. Mas aí a gente já tem esse exemplo um pouco mais simplificado já para a gente ir tratando. Então aqui ele criou o post, então se a gente pensasse no feed, a gente não tinha conseguido, né? Via requisição, o que a gente está fazendo aqui é via requisição, a gente teria que fazer as telas, aí que está a brincadeira, né? Fazer toda a parte do front seria fazer todas as telas, mas aqui a gente já consegue via API cadastrar, logamos, trouxemos os posts aqui, a gente está vendo os posts que veio JSON, realmente criamos o post também, né, de fato. Podemos deletar aqui, depois a gente pode ver, vou alterar o post, que é o post 7, né? Eu vou dizer agora que o conteúdo é teste 4.1, por exemplo. Put, então no ID 7, teste 4, de 4 para 41, né, por exemplo. Aqui ele já alterou. Então aqui, se a gente fosse pensando em funcionalidade também no app, então eu já conseguiria cadastrar, logar, entrar no... Já estou vendo o feed dos posts criados. Consigo criar um post, né, já poderia a tela de criar o post, né, só colocando texto, eu já via page eu conseguiria criar esse post. Se fosse para editar, né? Beleza, eu carreguei a tela de post, está com texto X lá, teste 4, eu quero mudar para teste 4.1, eu já conseguiria também via essa requisição. E deletar também a gente consegue aqui. Mesma coisa, eu posso passar o ID que ele vai deletar da base. Ou listar todos os usuários, ó. A gente viu que antes era só o teste, o 2, o teste 2 que a gente criou antes, e o 3 agora. Então a gente só tem 4 usuários criados nessa API, nesse caso nessa base de dados que a gente criou, para listar usuários e para listar posts. Esse post aqui que depois eu vou ver, que acho que não sei se... Users, posts, será que é users assim? Users, acho que é assim na verdade. Users, só para ver. Post. Aqui já temos também, ó. Então se eu quiser trazer só os meus posts, que no caso só os posts do usuário 4, tá aqui, ó, teste 41. Se eu quiser pôr o usuário 1 aqui, ó, ele vai trazer outros 2, 3 posts criados, entendeu? Então, assim, a gente já tem um exemplo básico assim, de relacionamento, né, de API, de dados, no caso, né? Tipo assim, a gente tem duas entidades de dados, no caso, que é usuários e posts, né? O relacionamento. Então, eu sou um usuário, conforme eu crio o post, eu posso ter múltiplos posts. Um post sempre pertence ao usuário. Então, essas relações já são relações... coisa que a gente teria abordado seria mais esse caso, quando a gente fala em base de dados, em modelagem de dados, que é tudo conceitos que vem mais do back-end, modelagem de como isso é estruturado e tal. Mas aí pra gente que, tipo assim, né, no caso, tem todo mundo de como isso é modelado, no caso, né? Esse aqui é um exemplo, no caso de relacionamento de usuários e posts. Que no caso, tipo assim, acaba que no caso, usuários e posts é um exemplo inicial, tipo assim, de relacionamento. Eu tenho usuários, eu tenho posts. É um exemplo que, beleza, depois... se fosse no caso onde tem, beleza, eu tenho usuários, né, coletores, ele pode ter 2 tipos de usuários, né, aí tem uma complexidade a mais, e eu tenho o registro de coletas, beleza, esse registro é atrelado a um coletor que criou, né, a um gerador que criou essa coleta, mas aí o usuário... Então já tem outros relacionamentos, no caso de usuários e posts, são duas entidades,
Aí seria usuários, né, coletores ou geradores e registros de coletas, né? Tem toda a complexidade em cima disso também. Mas o relacionamento, em tese, inicialmente, a gente veria dessa forma, basicamente. Tipo assim, de como os conteúdos são criados, como é que as coisas pertencem, né? Uma relação de o que eles chamam de 1 para N, né? No caso, um usuário tem N posts, o post sempre vai pertencer a um usuário, né? Então o post pertence somente a um usuário, mas o usuário, claro, pode ter N posts, basicamente. Então isso que seria um post pertence sempre a um usuário. Então tem todo esse mundo das APIs aí, basicamente. Mas aí é o seguinte, a gente pode começar, acabou que já está mais no fim, mas assim, com essas requisições, aí o que eu pensei, a gente tem essas requisições, aí eu criei um Trelozinho aqui, porque aí, como a gente vai fazer o projetinho mais de início agora, né, no Rick and Morty a gente ficou mais, né, tipo, fazendo os exemplos e tal, né, a gente levou um tempo ali para cada uma das telas, legal. Aqui eu já separei, tentei separar, então dessas telas aqui, né, que a gente já tem as requisições, quais telas a gente poderia criar de fato na aplicação, no caso, para esses exemplos iniciais eu pensei nessas 8 telas aqui, iniciais, que seria só o básico, né? Seria só o que a gente fala, o MVP da vida, assim, né? Seria só um exemplo mínimo assim, de aplicação que a gente poderia estender depois, ou aplicar esse mesmo exemplo no caso que eu consigo a finalidade de aprendizado para vocês criarem outras coisas em cima desses mesmos conceitos, basicamente, né? Aí o que eu achei aqui foi basicamente tem um Figma aqui. Então aqui, ó, então a gente está aqui no Trello, depois eu vou compartilhar com vocês. Aí no Trello tem esse conceito que a gente já falou, que eu criei, né? Assim, a gente tem várias listas aqui, né? Então para cada lista, aí um exemplo que é comum, que eles falam de Kanban, é, Kanban, Scrum, né, também, ou no Agile, né? Assim, geralmente as sprints, né? As coisas são definidas em cima do que a gente tem que fazer, né? Beleza, no aplicativo talvez sejam telas, né? Que é o que está aqui. E para cada uma dessas telas, cada uma dessas tasks, desses itens que a gente tem que fazer, eles ou estão em para fazer, que a gente tem que fazer, ou estamos fazendo, né, no doing, ou já foi feito. Então, vamos começar a fazer primeiro aqui o login, né? Beleza, vamos fazer. Depois foi feito. Então, esse conceitozinho de tudo ser orientado, né? Né? A gente vê a parte de design ali, isso aqui seria mais uma visão do ponto de gerenciamento de projeto, né? Os designers ele tem, né, o fluxo deles ali de criação também e tal, mas assim, numa aplicação pra gente que a gente faria assim da parte de aplicativo, seria o que, né, o que chamamos de PO, que é Product Owner, que seria o líder da equipe, no sentido de projeto, né, ou o Scrum Master, o que gerenciaria o projeto de fato, teria que separar tudo que tem que ser feito, né, imaginar tudo que tem que ser feito, separar em tasks, em tarefas e atribuir isso ao time, basicamente. Né? Isso aqui, no caso, a gente vai ser mais, né, como a gente for fazendo, a gente vai passando aqui e cada uma dessas telas em tese tem as especificações, né? Beleza, aí, vemos aqui em login, não, aí que teria, não, beleza, a tela de login, a UI dela é essa daqui, X, com a requisição, até coloquei aqui, né, que seria para posts/login, e aí aqui tem todo um conceito enorme também de gestão de projeto, por exemplo, assim, tem alguns conceitos falando de histórias do usuário, então, tipo assim, o cara que cria o projeto poderia dizer, eu como usuário, que seria histórias de usuário, seria tipo assim, eu como usuário, dado essa tela X, gostaria de, conforme eu crio o e-mail e a senha, ser logado, né, no caso tal. Em caso de erro, eu gostaria de ter a mensagem desse formato. Em caso de carregando, era para fazer esse formato. Em caso de sem conexão à internet. Então, tipo assim, em tese, tudo que nós como programadores temos que fazer, em tese tem que ser especificado. Acaba, né, tipo assim, no caso, tem algumas metodologias para fazer isso também, mas assim, eu estou tentando mais falar como pode ser feito, mas assim, de forma inicial, sempre, beleza, qual que é a tela? No caso aqui da parte de login, eu achei até um Figma aqui que tem, aí que eu pensei, né, tipo assim, como a gente vai falando de um exemplozinho de API, eu pensei em fazer um clonezinho do Twitter, né, porque no caso é o básico, né, do exemplo de listar posts, criar o post, então tipo assim, a gente seria aqui pelo Figma, exatamente, bem interessante é isso, né, a gente conseguiria, legal aqui, definir qual é o why disso aqui, né? Então, beleza, conforme a gente for criar o componente, a gente consegue ver certinho aqui qual que é esse componente, qual que é o espaçamento desse avatar, não sei o que, qual é o tipo de texto. Então isso aqui já dá
um exemplo mais próximo de, né, como seria, né, um design melhor especificado e mais trabalhado, né, que a gente fez exemplos mais bem básicos, na verdade, né, mas assim, isso aqui a gente já conseguiria brincar bastante, né, de como, beleza, isso aqui é um flex, que eu coloco um row e aí coloco do lado os avatar, depois é uma lista, blá, blá, blá. Então toda a organização a gente poderia fazer isso em cima desses da UI, né, que tem aqui no caso do Figma, que no caso aqui a Figma que mostra, sei lá, acho que isso aqui não é do Twitter mesmo, mas assim, alguém que, como é praticamente público, né, tipo assim, fez os exemplos aqui do Twitter, de telas, como no caso do Twitter. Então, o único que a gente tem no caso aqui é para login para cadastro, para feed a gente tem, né, a tela, então beleza, a tela feed. A requisição que a gente vai carregar aqui é a barra posts, que já está aqui, né, a gente já viu, vai de fato carregar essas informações, beleza. E aí a tela que seria, beleza, uma lista de posts, né? Como a gente até viu a lista de caracteres, né? O conceito seria bem próximo nesse sentido, né? A lista de locations, né? Você já fez isso também. Location, o post, né? Location cell, aqui a gente fala só vai ser diferente, vai ser um post cell, que no caso tem mais coisas aqui atreladas, né? No caso, post, usuário. E aí aqui, então a gente teria o feed, então, login, cadastro, autenticação, beleza. Feed, listar os posts, né? Beleza, né? Criar post, então beleza, uma telinha aqui, acho que aqui eu linkei cada uma delas, então para criar post tem aqui, ó, clica aqui, ele vai direto pro nó, ele sai da página, pô. Pro nó, no caso aqui, porque seria esse aqui, ó, que seria de fato, beleza, qual que é a foto do usuário que está logado e qual que é o texto que vai digitar, beleza, clicou em criar post, né, tweet aqui, ele vai criar. Oi? Mas você fala do criar o post, você fala? Não. Ah, sim, sim. Então aí que tá, que tem duas coisas aí, né? Tipo assim, por exemplo, no caso do post, ou no caso da coleta, no caso, né, de criar o registro, isso é sempre na hora. Tipo assim, no caso do post aqui, ou no caso de criar o registro da coleta, conforme eu envio a informação, beleza, o usuário tal no dia tal, ou o usuário tal no post tal, isso é criado na hora, assim, basicamente, né? Tipo assim, aí aí depois ele tem um load, mas assim, a API justamente vai responder depois de um tempo, né? No caso, na hora, tipo assim, é enviada a requisição, na resposta da requisição ele vai responder para você, ou se criou, beleza, criado, perfeito, ou não. Aí se não criou, vai ter, né, é o tratamento de erro, basicamente. Mas no caso da coleta, no caso... Então, é que aí que tá, tipo assim, por isso que a complexidade seria um pouco maior no caso da aplicação do onde tem, né? Porque, por exemplo, aí seria aqui é um exemplo mais básico mesmo, que é esse exemplo sei lá, usuário e post, beleza, acabou. Que seria o feed, isso acabou, né? Exato. Conforme ele criou aqui, aí conforme criou aqui, voltou para a tela, aí você vai ter, daria para ter esse tratamento, né? Conforme volta, já falaram, beleza, carrega essa requisição de novo. Ou, enfim, tem algumas formas de fazer isso, mas assim, isso seria já na hora, conforme mandou para a API, criou, beleza. Eu já vou lá e tem métodos de você, conforme volta para essa tela, fala assim, não, carrega novamente, quero saber o post que foi criado agora. Isso daria para fazer. Mas aí no caso do... A complexidade seria maior porque justamente teria que ter um fluxo de... que seria isso, né? Tipo assim, do status do pedido. Isso acaba que, né, no caso de requisição aqui, seria várias requisições. Tipo assim, criar o status, não, atribuir esse status tal.
No caso, né, não, o usuário X, outro usuário que logou, ele registrou, então seria uma complexidade um pouco maior, por isso que, né, mas sim, seria mais ou menos isso mesmo. Então, para criar post, a gente teria, por exemplo, aquela tela. Para editar post, até deixei aqui, né? Poderia ser, sei lá, bem similar a criar, né? Só, sei lá, poderia ter o texto e a pessoa, o update, né? Tipo assim, isso aqui é bem similar à tela de criar post. Deletar, que eu até coloquei qualquer requisição, né? No caso, delete, para essa request. E aí eu coloquei aqui que poderia ser um botãozinho, né? Tipo assim, poderia ter um botãozinho aqui no post, sei lá, se é o usuário logado, editar, pum, né? Editar, pum, deletar. Eu só pus uma paradinha a mais aqui para deletar. E aí listar usuários, então aqui no caso a gente já teria o que equivalente seria a post cell, e para usuário, até coloquei aqui, ó, que seria similar a essa tela aqui, ó, que é a tela de, de mensagens. Então, tipo assim, seria, sei lá, listar, search, usuários, listar, e aí isso aqui seria, no caso, uma célula talvez similar ao usuário, né, sei lá, ter o nome, o título dele e o nome, né, nome e o nickname, por exemplo, sei lá, algo bem simples assim. E o feed do usuário, né? O feed do usuário poderia ser equivalente a que está aqui também, né? Que seria isso aqui, né? Por exemplo, sei lá, tem o feed, tem o usuário, qual que é o usuário dele, a imagem. No caso a gente nem tem imagem, a gente poderia só pôr aqui mesmo em branco, né? E aí poderia também ter isso aqui meio que, mesmo que a gente não tenha informação, mas assim, pôr meio que fixo, alguma coisa só pra gente ver. Mas aí os posts a gente teria, né? Seria uma lista de post cell, né? Post cell, né? Basicamente, que a gente já tem aqui da API também. Então a gente já conseguiria, né, com essas 8 telas aqui, né, basicamente, né, com essa referência que a gente tem aqui do Figma, né, a gente já teria as telas, já teríamos a API, a gente conseguiria já, então acho que seria interessante, né, talvez nos próximos enquanto a gente começar, não, beleza, vamos começar, beleza, começar pela login, aqui no caso, o problema é que da login é cadastrar os dados, que a gente não tem a UI, a gente pode fazer algo bem simples, assim, tipo, até como já está tendo projeto, porque campo de input, né? Input e botão, né? E a gente vê um botãozinho lá, vê um exemplozinho mais ou menos aqui e faz isso. Do login do cadastro a gente começaria, beleza, então a próxima, né, nessa ordem aqui basicamente, né, a gente poderia seguir, já tem então as requisições, temos as telas, e a gente poderia começar. Eu até que nos vídeos eu já deixei aqui, ó, a primeira parte, então tem a pasta 1, como a parte do Rick and Morty, né, que interessa tudo que a gente viu até hoje, né, no caso, o encontro passado, e eu colocaria já esse vídeo aqui nessa segunda parte, que seria já de gente começando a pensar no que seria esse projeto do clonezinho do Twitter. A gente viu, né, tipo assim, a gente gastou ali mais ou menos... não sei quanto tempo a gente gastaria tanto, mas assim, seria bem interessante, porque tipo assim, pô, a gente criou ali 2 telas ali, né, basicamente ali umas 4 aulas, então a gente poderia, né, acho que umas 2 aulas que está criando uma tela, então depois, né, a gente vai criando, vai modificando, e aí da mesma forma que eu seguiria esse processo, vocês poderiam seguir também meio que, né, para também ter a referência de vocês, como você também criou aí agora do GitHub, eu vou fazendo, vocês vão seguindo aí, pum, os mesmos Gits, né, as mesmas... Não os mesmos Gits, que são, né, você também vai estar replicando os mesmos códigos, mas assim, nas mesmas tarefas, né, nos mesmos blocos de tarefas, basicamente, né. E aí, acho que funciona bem, né, o que você acha? Acho que é de boa. Ok. Que aí seria interessante, aí seria mais um exemplozinho no portfólio, né, já daria um exemplozinho no Rick and Morty, aí seria mais, aí já daria para brincar com outras coisas também, né. E a gente